espero que nós tenhamos uma boa iniciativa. Muito bem, eu agradeço a introdução do Elcio, eu agradeço aos meus colegas do Departamento de Física Matemática que me convidaram essa noite aqui. Na verdade, o que eu vou falar hoje aqui está centrado numa figura singular na história da física e da matemática, que é o Poincaré, certo? Mas parte do que eu vou falar aqui, eu já incluí num seminário que eu dei no passado, cujo título era Surpresas em Mecânica Clássica. E o subtítulo era Como uma ciência com 300 anos ainda pode surpreender. E isso tem a ver com o que o Elcio disse, que não é porque uma teoria ou um tema que tem 300 anos e já está documentado no livro texto, isso não significa exatamente que seja uma área morta, onde você não consiga obter resultados interessantes e válidos como resultados específicos. Né? Então essa é a mensagem que eu queria passar logo de cara, que mesmo em tópicos tão bem estabelecidos como mecânica clássica, ainda há o que se fazer, certo? Para nossa sorte, como física, certo? Como eu já disse, tudo que a gente vai falar gira em torno desse senhor, certo? Poincaré, que foi normalmente descrito como sendo o último universalista, certo? Ele foi o último grande cientista que deixou contribuições de valor inequívoco em várias áreas de conhecimento, em particular em todas as áreas da matemática, praticamente, e muitas áreas da física, certo? Eu procurei muito algum trabalho de estudo experimental que fosse baseado nos resultados do Poincaré, e infelizmente eu não encontrei. Isso eu não digo que não exista, eu não encontrei, certo? Agora, contribuições teóricas muito finas do ponto de vista físico, que vai muito além de uma simples formulação matemática, sem nenhum explícito de formulação matemática, certo? Ele deixou muito. Em particular, ele contribuiu de maneira importante para a teoria da relatividade. Quando ele morreu, em 1912, relativamente jovem, de 59 anos, o Einstein escreveu uma carta reconhecendo e dizendo que ele certamente era um dos grandes nomes associados à teoria da relatividade. Certo? Mas não é esse o tema que eu vou falar aqui hoje. Quando me convidaram para falar sobre isso, eu procurei um efeméride especial do SC comemorar esse ano. Eu encontrei uma, e é a noção do espaço-tempo. Certo? A noção do espaço-tempo completa agora, mais ou menos 100 anos. Que foi quando o Minkowski propôs uma interpretação dos eventos da relatividade especial como ocorrendo num espaço especial, que mesmo no espaço-tempo, num nível da estrutura especial, certo? E quando eu me aprofundei nisso, eu encontrei o nome do Poincaré. E eu pensei, bom, se eu vou falar de Poincaré, eu prefiro não falar de relatividade, tá certo? Mesmo porque 2005 foi pouco tempo atrás, todo mundo falou muito de relatividade, certo? E por justiça histórica, eu prefiro hoje falar mecânica, certo? Porque tudo que a gente vai falar aqui hoje nasceu basicamente do trabalho do Poincaré, certo? O ponto fundamental aqui envolve esse personagem, que é o rei Oscar II da Suécia e da Noruega, certo? Obviamente, um monarca muito esclarecido, certo? E resolveu comemorar o seu 60º aniversário de uma maneira inusitada, certo? Ele, assessorado por um matemático importantíssimo sueco, Gösta Mittag-Leffler, ele propôs um problema, certo? E um prêmio para quem resolvesse esse problema. E o problema, em palavras muito simples, não foi formulado assim, certo? Diz o seguinte: dado um número arbitrário de massas pontuais, movendo sobre a ação gravitacional única, essa ação gravitacional é newtoniana, certo? Força do tipo 1 sobre L2. Descartando as possíveis colisões, a gente vai ver que hoje em dia a gente pode falar o nome de colisões, mas na época estava completamente fora de questão, certo? Encontrar as funções do tempo que descrevem as condições das massas a partir de uma dada configuração inicial, certo? Então, o que o programa do Rei pedia, certo? É que essencialmente se resolvesse a questão de N corpos de dimensão desprezível, de massas dadas, certo?
que se movem sob a ação gravitacional do mundo. Esse prêmio foi proposto em 1887, o rei completaria 60 anos em 1889, e imaginaram que esses 2 anos seria tempo suficiente para que alguém apresentasse ou a solução ou uma prova irrefutável de que tal solução não pode ser construída, certo? Havia fortes indícios na época que tal solução não deveria existir da maneira ingênua como alguém pode pensar que exista uma solução, por exemplo, que envolve o simador na Plano, havia uma série de indícios que você não conseguiria escrever de maneira fechada uma solução, certo? A trajetória, em função do tempo, e desce a posição de todas as partículas. Então o prêmio valia o que você resolvesse e que você apresentasse uma prova de resultado de a solução que existia. Certo? Volta ao Poincaré, diz a lenda, eu não pude verificar essa informação, e só uma única pessoa se atreveu a responder a esse prêmio, e foi o Poincaré. O Poincaré apresentou uma prova incompleta, na verdade não é uma prova, é uma sugestão. Eu queria deixar claro que o Poincaré, que é um matemático preciso sobre qualquer definição desse conceito de ser preciso, certo? Agora, ele não era alguém intimamente e exageradamente ligado a questões de rigor, certo? É atribuído ao Poincaré uma frase, que eu também não pude identificar a fonte, mas como todo mundo diz, eu vou dizer também, certo? Que ele se referia às sutilezas levantadas por Cantor, certo? Como sendo um sarampo da matemática, certo? Era a doença infantil da matemática que algum dia deveria ser superada, certo? Obviamente ele exagerou um pouco, tá certo? Tem uma série de questões de relevância física, onde detalhes de rigor são de fato essenciais, certo? Mas em Minas Gerais eu tenho lá minhas dúvidas se ele errou, tá certo? O Poincaré também é famoso por ter feito um comentário negativo em público aos trabalhos do Bachelier. Quem não sabe quem é o Bachelier? Ele é o pai da econometria moderna. Certo? O Bachelier, em 1900, apresentou uma tese que envolvia rudimentos de Van Wall, de movimentos brownianos, para explicar e para poder descrever fenômenos ligados ao mercado de capitais que havia na França já. E o Poincaré disse que, ok, o menino tem um trabalho interessante, mas esse é um tema em que nós não estamos habituados a dar títulos e eu tenho dúvidas se podia conferir esse tipo de doutor, esse menino, certo? Deve, certo? Que fizeram muito bem, porque essa é uma área crucial, muito séria, certo? Importante, mas o Poincaré estava também. A solução, o problema que o Poincaré mostrou que provavelmente não teria solução é o problema dos 3 corpos, certo? Se você voltar aqui ao enunciado do rei, certo? Ele diz para pegar um número arbitrário de massas. Se você pegar 2 massas, certo? Essa solução tem qualquer livro de física elementar. Se você pega 2 massas, certo? Então você tem uma gravidade conservada que é energia, você tem uma gravidade conservada que é o momento angular total, porque esse sistema só tem alta inclinação, certo? Com isso você limita os problemas a um plano, certo? Você vai reduzir o secado de tempo, certo? Então, em 2 dimensões, o plano de 2 corpos não tem nenhuma dificuldade, ele pode ser resolvido dentro do conceito do problema do rei. Obviamente, o rei se propunha, por trás da pergunta do rei, era quais são e existem generalizações do plano de Kepler para muitos corpos? Essa é a essência da pergunta do rei, certo? E o Poincaré pegou o caso mais simples, certo? Que era o caso N igual a 2 sabidamente tinha soluções, certo? Então ele pegou o próximo caso, tamanho dos 3 fósseis. Essas são as equações, eu vou mostrar poucas fórmulas aqui, mas é inevitável mostrar algumas fórmulas, né? Essas são as equações por 3 corpos, basicamente F igual a LA, certo? Onde você tem aqui, ó, esse é o termo do LA, esse é o termo do F, certo? Eu tenho 3 corpos, então de 3 equações aqui, esse vai de 1 até 3. Cada equação dessa é uma equação vetorial, envolve 3 componentes, porque eu tenho as coordenadas x, y, z de cada corpo deles, certo? Então aqui eu tenho 9 equações. Eu tenho 9 equações, e elas vão ter na ordem, certo?
Então, o espaço de fase associado a essas equações tem 18 dimensões. É um espaço grande, complexo o suficiente para permitir uma série de comportamentos curiosos que nós vamos ver aqui. Certo? Porém, ele tem uma série de quantidades observadas. Você pode diminuir as dimensões se você explorar as quantidades observadas. A primeira que ela tem a energia total, já tem outra, uma modular e tal, mas não vem ao caso. Certo? O problema é que o Poincaré mostrou, ele pegou uma frase muito restrita desse aqui. Certo? Então, a gente tem um problema no espaço de dimensão 18, certo? A gente tem 9 equações dentro da ordem, são 18 equações. Ele pegou alguma coisa muito mais simples, tá certo? E pode implicar em alguns resultados para esse problema particular. E o problema que ele pegou foi um problema em n igual a 4. Aquele 18 agora virou 4. Tá certo? Aquelas equações elas são hamiltonianas, significa que tem uma estrutura por trás delas que implica em algumas coisas nas energias conservadas, a gente vai ver. Tá certo? E ele supôs dois pares de variáveis conjugadas, certo? Uma variável de posição no seu momento conjugado, uma variável de posição no seu momento conjugado, certo? Essa aqui só as equações de Hamilton, não vem ao caso, tá certo? Essas equações aqui, ó, se você muda essa hamiltoniana, você obtém exatamente algo semelhante ao que tinha lá atrás, tá certo? Esse aqui vai ser o termo correspondente ao termo da aceleração, esse aqui é o termo da força, tá certo? Isso aqui é um caso particular daquele 18, tá certo? Se eu mostrar, e a ideia dele foi essa, se você mostrar que esse sistema tem soluções esquisitas o suficiente para desafiar aquele enunciado do rei, certo? Então ele dizia que ele teria realizado uma prova e que não era possível resolver daquela maneira. Ele já sabia a prova incompleta, tá certo? E o comitê que julgou o prêmio era presidido Costa e Leffler, que é muito famoso. Ele é famoso por uma historieta que provavelmente é falsa, mas a história é tão boa que eu não resisto de contar. Tá certo? Fora a história que é falsa. Dizem que ele tinha um caso com a namorada do Nobel, do Alfred Nobel, certo? E o Alfred Nobel deixou no testamento dele que o prêmio Nobel deveria ser dado para quem a academia quisesse, mesmo os matemáticos. Tá certo? Aparentemente ele temia esse senhor Leffler viesse a ganhar o prêmio que foi transmitido pela herança do Nobel. Essa história eu não consegui confirmação nenhuma, eu tive relatos de gente que diz que é falso. Agora tem gente que diz que é verdadeira. Ela é boa em ponto. Com a questão de que não sei se ela é verdadeira, certo? Então, se você for repetir isso, você diz que não sabe se é verdadeira. Faça o meu filho. Muito bem. Notem que aqui a energia total também é conservada. A energia total é a própria hamiltoniana. Certo? Qualquer sistema hamiltoniano, se a hamiltoniana depende do tempo, H é uma constante do tempo. É uma constante do tempo. Está certo? Direto da estrutura das equações. Outra coisa também, outra pessoa iminente para fazer a parte do comitê era o Weissman. Certo? E o Weissman escreveu isso na citação do prêmio, dizendo que apesar daquela prova ser algo incompleto, ele estava certeza que ele escreveu, porque ele estava seguro que ali ia nascer uma nova área de pesquisa. Nasceu. Vamos ver o que ele fez. Ele estava certo? Quando esse sistema aqui vai ter soluções da maneira que o enunciado do rei pede. Certo? Você pode mostrar, a gente poderia até fazer aqui, mas porque não é difícil, mas por questão de tempo a gente vai pular. Para que esse sistema tenha a solução no sentido que o rei coloca, você precisa de duas constantes conservadas. H é uma grátis, falta uma outra. Se você tiver uma outra constante conservada, certo? Esse sistema tem solução. Obviamente, tudo depende desse U aqui. Certo? Se você põe um U de potencial central, certo? Você tem uma outra quantidade conservada que é o momento angular. Então, esse problema aqui, posto dessa maneira, tem solução na linguagem do enunciado do rei. Você diz que esse sistema é integrado no sentido de Liouville, que foi um outro matemático importante do século XIX. Tá certo? Então, a pergunta aqui é se existe alguma função conservada além da H. Essa é a pergunta que nós vamos responder. Tá certo?
Não foi assim que o Carré fez, mas em linguagem moderna seria assim. Certo? A primeira coisa que a gente tem que ver é que resolver esse sistema aqui significa encontrar as trajetórias que são funções Q e P de Q. P é derivada de Q, certo? Então, você pode pensar ingenuamente que basta que você tenha Q, certo? Tendo Q, você consegue o P derivando para essa Hamiltoniana que é simplesinha, certo? Então, resolver essa equação aqui significa encontrar as trajetórias. Se H é constante, certo? Significa que a trajetória ela pode fazer o que quiser, mas nunca vai escapar dessa hipersuperfície. H igual a H0 constante. Certo? Então, as trajetórias moram nesse espaço, no espaço de fase, certo? Que é descrito por 4 coordenadas, você pode pensar ingenuamente, 2 coordenadas de posição generalizada, certo? E 2 coordenadas de momento generalizado. Certo? A Hamiltoniana é uma função nesse espaço. Certo? Então, se a Hamiltoniana é uma constante, no momento que eu fixo a condição inicial, quando eu dou a condição inicial, que é assim, o Q de 1 expoente 0, o Q de 2 expoente 0, o P de 1 expoente 0, o P de 2 expoente 0, é aquela história, posição e velocidade inicial, eu sei quem é o H0, certo? E eu não sei qual é a solução do princípio, mas eu sei que ela mora nessa superfície, certo? Então as soluções são restritas ao subespaço, no espaço de padrão final, correspondente a essa superfície. E esse H0 é dado nas condições iniciais. Certo? Muito bem. Suponha que existe uma outra quantidade. Certo? Se existe uma outra quantidade, vou chamar de L, tá certo? Ela tem que ser independente de H, tem um sentido matemático preciso, que quer ser independente de H. Tá certo? As trajetórias, se ela ser independente de H, ser uma constante de movimento, eu posso usar o mesmo argumento aqui. As trajetórias devem ficar restritas à hipersuperfície L constante. Certo? Agora, se ela existe simultaneamente com H, então eu sei que as trajetórias que eu ainda não conheço devem necessariamente morar na intersecção dessa hipersuperfície com essa hipersuperfície. Certo? Como eu estou em dimensão 4, no espaço de dimensão 4, eu tenho 2 hipersuperfícies que são bichos de dimensão 3. A intersecção de 2 hipersuperfícies é um bicho de dimensão 2. Certo? Muito bem. Se houver o L. Se não houver, eu só tenho a intersecção primeira do H. Certo? Muito bem. A ferramenta fundamental que a gente usa para mostrar que no caso dos 3 corpos, ou melhor, no caso assemelhado aos 3 corpos de dimensão 4, certo? É o que se chama de seção de Poincaré, ou mapa de Poincaré. Que a ideia é o seguinte: eu vou pegar uma outra hipersuperfície do meu espaço, que eu vou escolher adequadamente. Certo? Eu vou escolher essa hipersuperfície de alguma maneira que a trajetória furem ela. Certo? É muito fácil escolher essa hipersuperfície. Uma hipersuperfície que a trajetória está contida, certo? É uma constante de movimento. Essa é o que nós estamos procurando. A trajetória pode estar paralela à hipersuperfície, mas isso é muito raro. Em geral, se você fatia o espaço de fase, você pega um plano, por exemplo. Essa hipersuperfície pode ser um plano. Se você corta o espaço de fase com um plano, a trajetória vai furar esse plano em alguns pontos. Certo? E você vai considerar as intersecções das trajetórias com a hipersuperfície desse plano, hiperplano P igual a constante. Certo? E aí vamos ver o que acontece nos 2 casos. O caso em que existe a segunda constante de movimento, e portanto o problema é integrável, e portanto é solúvel o problema do Rei, ou o caso em que não existe a segunda constante de movimento, e o problema não é solúvel da maneira que o Rei propôs. Certo? No primeiro caso, se houver a segunda superfície, então esses pontinhos aqui, ó, quer dizer, onde a trajetória fura esse camarada, é a intersecção de 3 hipersuperfícies. A hipersuperfície H, a hipersuperfície L e a hipersuperfície P constante. Certo? Obviamente o P tem que ser dependente de LH. Certo? Eu estou em R4, a intersecção de 3 hipersuperfícies que são dependentes vai dar alguma coisa de dimensão 1. Vai dar uma curvinha. Certo? Então, se houver esse camarada aqui, vai dar uma curvinha.
Suponha que não haja. Se não houver, então quer dizer que esses pontinhos aqui, ó, correspondem basicamente à intersecção de uma hipersuperfície, que é H constante, com uma hipersuperfície, que é P constante. Certo? E nesse caso, em 4 dimensões, vai dar alguma coisa que tem dimensão 2. Não é mais uma curvinha, mas é alguma coisa que tem área. Certo? Muito bem. Vamos olhar ainda com um pouco de cuidado, porque merece o caso anterior. Aquele caso em que existe duas constantes de movimento. Na verdade, tem umas restrições técnicas, certas constantes devem estar em evolução, tem um monte de detalhes técnicos que mostram que essa união aqui, ó, que eu falei que é um bicho dimensional, é necessariamente um toro. Certo? Então, toro é assim, ó, é uma rosquinha. Certo? Então, se o L existe e satisfaz as propriedades que ele tem que satisfazer para ser uma constante de movimento, essa intersecção aqui é uma rosquinha. E a trajetória mora aqui na rosquinha, mora aqui em cima. Certo? Então, se eu, por exemplo, escolher como plano para fazer um mapa de Poincare, uma fatia que parte aqui assim, um toro, certo? O que eu devo ver? Bom, eu vou ver uma série de pontos, tá certo? Que estão distribuídos em torno de uma circunferência. Certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou pegar esse camarada aqui, ó, é a intersecção do H com o L constante. Tomar esses pontinhos aqui significa tomar uma outra intersecção aqui do plano de Poincare, do P igual a constante. Isso corresponde, por exemplo, a você fatiar o fora aqui, ó. Fatiar o fora aqui, o que eu vou ver? Bom, depende. Nesse caso aqui, tem um binário, que é o quê? As velocidades angulares aqui da solução, porque ela percorre para cá, no que ela percorre para cá, tá certo? Quem já está avançado em mecânica deve estar reconhecendo aqui as ações, as variáveis ação antes, né? Se essas velocidades são mensuradas, como são aqui, ó, então quer dizer que a solução fecha. Se a solução fecha, quando você fizer o plano de Poincare aqui, você vai encontrar pontos. Quantos pontos? Não sei. Mas um infinito de pontos. Tá certo? Se ela não fechar, então essa trajetória preenche densamente o fórum. O que você vai encontrar aqui é uma infinidade de pontos dispostos numa circunferência. Tá certo? Muito bem. Então esse aqui é o caso se existe a segunda constante de movimento. Se não existir a segunda constante de movimento, então quando você toma a intersecção aqui, certo? Os pontos não estão restritos a uma superfície dimensional, mas estão restritos agora a um bicho tridimensional. Certo? Então os pontos, as possíveis intersecções da trajetória, não se dispõem mais ao longo de curvinhas, certo? Mas são coisas que ocupam uma área. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Essa aqui é uma seção de Poincare, um problema particular, só por curiosidade, esse é um problema que envolve situações axissimétricas, certo? Você tem uma simetria no eixo, tá? E potenciais do tipo disco muito fino, tá certo? Esses são modelos simplificados para galáxia, certo? Galáxia de disco. Tá? Essa aqui corresponde a uma questão de Poincare, uma região claramente integrada, certo? Esses modelos que têm esse potencial sobre o tipo de disco, você sempre tem energia constante. Então a energia constante está sempre presente. A grande pergunta é se você tem uma grandeza a mais. Então essa seção de Poincare, certo? Mostra que os pontinhos estão claramente alinhados aqui em cima dos atores dimensionais, certo? Então mostra que muito provavelmente, isso aqui é tudo feito numericamente, então toma cuidado em que é um forte indício numérico, que é uma prova definitiva, certo? Você tem um forte indício numérico e nessa região aqui, eu tenho a segunda grandeza conservada. Então, pelo menos nessa região aqui, eu poderia resolver esse problema da maneira como o Frey propõe. Compare isso com um caso que você claramente não tem a segunda grandeza, e você tem isso aqui. Tá certo? Isso aqui, essa mancha generalizada aqui, ó, é uma única trajetória. Uma única trajetória. Certo? Então, uma única condição inicial preencheu essa área aqui, ó. O que mostra que, nesse caso aqui,
não deve existir aquela segunda integral de movimento, aquela segunda de movimento. Se ela existisse, tá certo? Eu jamais esperaria um comportamento desse. Isso aqui, ó, isso aqui é uma coisa curiosa em todo o sistema hamiltoniano. Todo o sistema hamiltoniano, ele aparece, esse tipo de comportamento aqui, ó, uma solução preenche toda a região dividida entre o vínculo de energia, que é o vínculo de energia H igual a constante. Então, esse tipo de comportamento é um comportamento ergótico, certo? Todo o sistema hamiltoniano, ele mistura fase de velocidade com fase de integrabilidade. Isso é uma coisa bastante curiosa, característica do sistema hamiltoniano. Porém, esse sistema aqui, ó, claramente não deve ter a segunda integral segunda constante de movimento. Se ela não tem a segunda constante de movimento, ela não pode ser resolvida da maneira que o Poincare propôs. Aí você se pergunta, e daí? Certo? Tem muitas implicações. A existência das duas constantes de movimento e a obrigatoriedade de que as soluções sejam restritas à intersecção daquelas constantes de movimento, de certa maneira, controlam como que essa solução se comporta para tempos muito grandes. Em particular, duas soluções que começam muito próximas, certo? Elas têm um comportamento bem comportado, vamos dizer assim, certo? Você mostra que, mesmo que você espere tempos bastante grandes, a maneira com que elas eventualmente se separam é uma maneira bem controlada, certo? Se você não tem a segunda constante de movimento, você perde completamente essa possibilidade de controlar, por exemplo, como duas condições de controle inicialmente muito próximas se mantêm próximas ou não. Em particular, isso é um estado genérico. Se você não tem a segunda constante de movimento num sistema hamiltoniano limitado desse, as duas soluções não ficam próximas. Elas divergem uma das outras, certo? Isso tem implicações na questão de verificabilidade do sistema solar, certo? Você não pode afirmar com certeza, a não ser que você conheça a condição inicial de todos os corpos com uma precisão muito grande e real, você não consegue afirmar nada sobre o estado de movimento dos corpos por um tempo grande. Se fosse integrado, isso estaria sob controle, certo? Com esse esboço de um problema em dimensão menor, já exibe esse tipo de comportamento desagradável, esse foi um argumento do Poincare para mostrar que o problema dos três corpos deveria conter esse tipo de coisa também, certo? Apesar de não ser uma prova definitiva, isso foi reconhecido pelo próprio Poincare como sendo certamente uma tentativa válida, certo? E ele teve reconhecido e ganhou o prêmio de uma soma de dinheiro, certo? Veja, o que o Poincare fez foi encontrar um sistema muito mais simples, o sistema com 18 equações do problema de três corpos, tá certo? Que existe esse caos. Esse tipo de comportamento a gente chama de comportamento caótico, certo? Esse nome caos vem dessa incrível sensibilidade das condições iniciais, que faz com que você não consiga prever a evolução futura do seu sistema, a não ser que seja um tempo muito curto, tá certo? O que ele fez, o Poincare, foi encontrar um sistema simples que existe caos. Isso virou mais ou menos uma constante em toda a literatura. O que o pessoal se dedica a fazer, certo? É encontrar sistemas simples e simplificados. Sistema complexo e simplificado não tem graça nenhuma, certo? Não vale complicação. A única coisa que vale, de certo interesse, é o sistema simples que tem a causa, certo? O sistema, mais que isso, existe uma série de medidas que você pode fazer que mostram que o comportamento comum de fenômenos naturais é a caoticidade, não a integrabilidade. Tá certo? Então, você pegar um sistema complexo e tira caótico, certo? Não tem nenhuma surpresa. A surpresa é encontrar sistemas complexos que eu falo de complexidade, um grande número de partículas, um grande número de interações, porém que sejam integráveis. Certo? E é isso que a gente vai fazer agora, que obviamente também tem a ver com o problema do Poincare, tá certo? E eu tenho que citar aqui, essas novas soluções são coisas muito recentes,
A primeira delas foi descoberta pelo físico, Fritz Moore, em 93, publicado no PRL, e ele foi redescoberto, redesenhado, reescrito por esses dois matemáticos, pouco tempo depois das nossas matemáticas. Para eu mostrar essa solução, eu tenho que fazer uma pequena introdução e dizer o seguinte: é óbvio que o problema de três corpos tem solução, sim, em alguns casos particulares. Certo? São vários exemplos de soluções conhecidas do problema de três corpos. Isso data desde o Euler. Certo? O Euler foi o primeiro a propor uma solução do problema de três corpos. A mais simples é o seguinte: você pega três corpos. Eu estou excluindo as situações que são fisicamente problemáticas, que tem colisão e tal. A mais simples é o seguinte: você pega três corpos, tá certo? De massas iguais, aí você dispõe esses três corpos nos vértices de um triângulo equilátero, tá certo? Então, por construção, as forças estão em cima dos lados do equilátero, a resultante está apontando para o centro do equilátero. Aí você põe esse sistema para rodar de tal maneira que a força centrífuga cancela exatamente a tração. Pronto, você tem uma solução para três corpos. Você pode pôr a equação diferencial aqui e vai ser solução. Tá certo? Agora, essa não é uma solução boa. Não é uma solução boa por uma série de motivos. Primeiro, é uma solução estável. Significa que você correu um pouquinho e ela se desfaz. Tá certo? Existe uma série de outras soluções conhecidas do problema de três corpos. Tá certo? Tem algumas aqui. Essa aqui é conhecida como uma solução lotética, certo? São três massas. Essa aqui é conhecida antes do Poincaré. Essa aqui é Lagrange, por exemplo. Essa aqui provavelmente é interior. Você tem três corpos, tá certo? De massas diferentes. Você consegue dispor de tal maneira, é muito simples, basta você cancelar a resultante das forças gravitacionais. De tal maneira que eles descrevem esse movimento. Alguém tem uma colisão aqui, quando tem a colisão acaba, tá certo? Então tem duas situações. Eu tenho os corpos que começam aqui, certo? E andam, saem do repouso, e andam até se encontrar lá. E eu tenho a solução oposta, que é eles começando aqui e jogando para fora. Essa aqui é uma solução do problema de três corpos, conhecida desde o Poincaré, certo? Portanto, por que o rei estava preocupado em saber se era possível ou não? Porque ele queria isso aqui para condições iniciais quaisquer. Isso aqui, esse movimento, exige uma condição inicial muito particular, que é qual? Cada fulaninho desse ponto aqui com velocidade zero. Esses ângulos aqui dependem das massas. Tá certo? Em particular, se as três massas forem iguais, os ângulos são iguais. Certo? Essa aqui é a solução de lotética, tá certo? Essa solução, depois se alguém quiser, eu passo todas as referências disso aí, tá? Com exceção das seções de Poincaré, tudo que tem aqui é de outros autores. E eu faço questão de dar referências. Essa aqui é um outro tipo de solução, conhecida como solução homográfica, certo? Na verdade, é a conjunção de três elipses euclidianas de uma maneira esperta. Você tem que pensar um pouquinho mais, mas você se convence que as acelerações, as forças, ponto a ponto, vão apontando para o lugar certo. Certo? Muito bem. Todas essas soluções foram propostas não explorando as equações diferenciais, mas explorando as simetrias do problema. Note que todas as soluções são planares. Todas as soluções estão compostas de plano. Esse aqui é um caso famoso, certo? Que é o caso de Lagrange, que é a generalização que eu falei, certo? Se você pegar as três massas iguais, esse sistema aqui é um sistema que se move num triângulo. Esse aqui são três massas diferentes, certo? Também é um pouquinho mais complicado, mas dá para ver. E eu também quis mostrar esse aqui, que é posterior ao Poincaré. Esse aqui foi um dos primeiros experimentos numéricos que foram realizados, certo? Que mostra três corpos movendo por atração mútua, expressa-se em quais colisões, certo? E eles vão numa direção só, numa outra direção, tá certo? Esse seria caótico. E ninguém percebeu que era caótico, né? E ficaram se debatendo tempos e tempos por que ele tinha determinadas propriedades. Na verdade, falta um elemento aqui, que é uma força central, mas enfim, esse aqui é um dos primeiros resultados numéricos obtidos. Isso, olha, anos 4, né? Quando eu falo do resultado numérico,
resultado numérico usando computador, certo? Os astrônomos fazem aproximações numéricas desde o século XVII, certo? Eu estou falando de simulações numéricas feitas em dispositivos devidamente projetados para isso, certo? Não fazendo conta. Eu não resisto, pode fazer piada sexista. Se vocês pegarem qualquer artigo de estado sólido dos anos 50, né, você pega lá os agradecimentos da lei de fulaninha, lei de fulaninha, lei de fulaninha, lei de fulaninha, que fazia as contas. Certo? Era um monte de moças que faziam as contas. E um dos primeiros empregos do Feynman, certo, foi ser programador dessas moças. E gostava. Ele tinha um esquema com cartazes, com cartinhas coloridas, as contas eram feitas, os resultados intermediários eram checados para você ter nenhum erro, para você ver o que você propagava, certo? Enfim, quando esse cálculo aqui foi feito no computador de verdade. Muito bem. Veja só, tudo isso aqui são soluções particulares dos produtores fortes. O que você precisa para entender é basicamente o que você tem no livro do Halley, ou do Moisés, ou no livro de Física 1. Tudo isso aqui é material e livro texto, certo? Não tem nada de novidade. A grande surpresa, e Houston fala que não é porque tem 300 anos de 30 livros na estante dizendo sobre o assunto, ela está fechada, é que em 93 apareceram novas soluções para esse carro, certo? E as soluções são essas aqui. Essa aqui é a primeira, gente, certo? Esse aqui é conhecido como 8, certo? Essa é uma solução do número 3 pontos. Aqui o desenhozinho, as massas são iguais, para ficar bonitinho, mas ela tem solução inclusive uma massa diferente. Isso é muito mais complicado de ter, certo? Mas, porém, se você parar aqui, ó, se eu paro aqui, certo? Se eu fizer as festinhas das forças, você vê que a resultante está exatamente no lugar que ela deve estar, certo? Esse tipo de solução não foi feito explorando para que lado vai a resultante. Isso aqui, as técnicas para fazer de solução são muito mais elaboradas. Só por curiosidade, o problema do Chris Moore era um problema de nível estatística que tem a ver com o chamado grupo das trans. Certo? É uma coisa bastante distante da mecânica clássica, nem tanto, né, que a gente viu ao final, mas inicialmente não era essa a proposta dele. Certo? Assim que ele propôs essa solução é estável. Certo? Significa que você dá um peteleco aqui, ó, certo? Ela continua, ela é estável. E tem um princípio, certo? Astrônomos gostam de seguinte: isso aqui é estável, ele deve estar por aí. Se ele não tiver, você tem que explicar por que ele não está. Certo? Porque imagina que você tem uma caixa, certo, com infinitas bolinhas que se movem sob a ação gravitacional mútua, aí o chacoalho, essas coisas aí, a chance de que saia isso aqui dentro é diferente de zero. Certo? Se é instável, você esquece. Ele é zero. Isso aqui não é instável. E as chamadas bacinas de atração são consideráveis. Então é difícil fazer um cara desse. Certo? Então, esse fulano deve estar por aí. Se ele não estiver, certo? Se ele não estiver, a gente tem que explicar por quê. Tem indícios de por que ele não deve estar. Mas essa é outra história, deve com relatório geral. Certo? Mas enfim. Essa nova solução dos focos é de 93. Certo? E você pode, para você visualizar o que está acontecendo, você não precisa mais do que você tem no livro do Halley. Certo? Rapidamente as pessoas perceberam que isso aqui podia ser melhorado. Certo? Então começaram a aparecer soluções, como por exemplo essa aqui, envolvendo 4 planetas do Lafleur. Certo? Todas as soluções são de um professor chamado Carlos Small, certo? Barcelona. Essa aqui também é uma solução de estável, envolvendo agora os três focos, são 4 focos. Se tem capacidade de atração, ele importa muito. Certo? Mas enfim, esse é um problema estável. E se você tiver. As pessoas falam, vamos procurar vida fora da Terra. Aí você imagina um sistema solar como o nosso, certo? Tem o Sol lá no meio e todo mundo andando em volta do Sol. Pode ser assim também, certo? Quer dizer, por que você acha que todos os sistemas
que podem suportar a vida aí por fora, tem o Sol com todo mundo ali em volta. Então vai vir assim, né? Certo? Em particular, as pessoas falam de estrelas binárias. Estrelas binárias, o sistema de estrelas binárias, a maioria dos cálculos, a gente sabe o que é. Mas você pode ter um sistema com 3 estrelas intenso ali, tá certo? E as 3 estrelas podem estar, por exemplo, escrevendo por assim. Certo? Tem outras coisas curiosas, como por exemplo, esse aqui eu gosto também. Tem 5. Tem 5 corpinhos. Todos esses desenhozinhos estão com massas iguais. Todos eles são minimamente robustos quanto a pequenas variações da massa. Certo? Vamos em ordem aqui. Ó. Eu quero pular isso aqui, eu quero deixar para o final. Então, aqui, tem 7 numa folha, deixa eu ver bonitinho. Certo? Essa é uma trajetória. Veja, aí tem um sistema de 7 corpos, tem uma solução integrável, e além do mais, uma solução estável. Certo? Então ele tem uma direção contrária aqui para o inicial. A gente tinha um problema complexo, caótico. Agora, perdão, a gente tinha um sistema simples e caótico. Nós estamos descobrindo sistemas complexos e integráveis. Certo? Que é notável. De novo, o sistema simples e integrável não tem graça. O sistema complexo, caótico também não tem graça. Tá certo? Tem outras coisas. Ó, 8. Um 8 no 10. Esse é interessantíssimo. Tá certo? Não tem colisão. O que acontece aqui é que eles passam pertinho um do outro. Tá certo? Não tem colisão. Eu tenho uma imagem disso aqui com as bolinhas coloridas, que a gente perde um pouco a bolinha. Tá certo? Ela está mudando. Tá certo? Ela entra aqui. É uma... Tem imagem aqui, qual é o próximo? Esse aqui é um meio vulgo. Isso aqui é uma pequena modificação do 8 original. Certo? Que é o 8 do GP. Tem. O que mais? Bom, esse daqui, assim, certo? Na verdade, ele está assim porque a dimensão aqui é muito menor que a outra. Isso aqui não é difícil você colocar mais caras aqui. Da mesma maneira que você enfia um 4 aqui, ó. Opa, você enfia um 4 aqui, você pode colocar 5. E você vai tendo coisas assim, ó. Esse aqui é 1. E tem esse aqui, ó. Certo? Você tem 99 corpos e um 8. Certo? É curioso, você não consegue colocar um número qualquer no 8. Certo? Eu vi recentemente que puseram 130 e poucos. É o maior, certo? Aqui tem 99. E é um 8, aqui é uma corrente. A corrente quer dizer que é um monte de 8, um gradinho no outro. Certo? Oi? Tudo aqui está minimamente estável. De longe, o mais estável é o 8 do outro. Certo? Tem aqui, ó. Esse aqui é também não tão escandaloso como esse 39. Certo? Tem esse aqui com 21. Certo? Tem 21 corpos envolvendo sobre a ação gravitacional múltipla. Certo? Todos esses problemas são planares. Isso significa que esses movimentos são todos do plano. Tá certo? A gente vai ver que tem casos também que estão fora do plano. Tem o 19 e o 8 aqui. Certo? E tem esse aqui, ó, que é a primeira solução de sobrepeso sem simetria. Todos esses aqui têm alguma simetria, certo? Então, até o Lagrange, esse aqui, certo? Você pega esse camarada aqui, ele tem uma simetria pura, certo? Ela é simétrica por repetição aqui, certo? Você pega esse fulano aqui, também é simétrico, certo? Esse é simétrico, esse simetria aqui é a vertical. Esse aqui é o primeiro não simétrico que você teve, certo? Porque havia um claim, uma conjectura, de que não existiria nenhuma solução dessa maneira, assim, está aí a solução desse, certo? Também existem alguns resultados, muito mais complexos, em problemas que não são planares. Tá certo? O mais simples é o seguinte: você pega o 8 do Montgomery, certo? E eu dou um peteleco nesse carinha aqui, ó. Certo? Por exemplo, eu dou um peteleco nesse carinha aqui, na direção da luz. Certo? Eu vou empurrar ele, tá? Certo? Eu afirmei que era estável. Ele é estável. Certo? O que vai acontecer? Eu estou empurrando ele para fora da luz, alguma vez vai se deformar. Ele se deforma. Ele se deforma e a imagem final é uma coisa parecida com isso aqui, ó. Certo? Esses são os 3 corpinhos.
movendo sob a ação gravitacional mútua, e esse é um movimento não planar. Certo? Esse aí é exatamente o 8 do movimento que você vê o peteleco dele na direção da outra. Então ele continua assim. Todas essas soluções, elas possuem grandezas conservadas além da energia. Certo? Que grandezas são essas? Que papel elas têm? Isso é uma coisa interessante que só agora as pessoas estão começando a pensar. E uma das implicações interessantes disso é o seguinte: vamos pegar aqui o local do nosso amigo mais simples, que é o 8 de Montgomery. E é o seguinte: toda essa coisa, essas soluções, supõe a lei de Newton da gravitação universal. Supõe a lei de Newton. Só que a gente sabe que a lei de Newton não é a teoria adequada para descrever gravitação, pelo menos em campos muito densos. Não é. A nossa melhor teoria de gravitação é a relatividade geral. Certo? E a pergunta que você faz é a seguinte: será que este tipo de solução persiste na relatividade geral? Certo? A relatividade geral é muito curiosa. Certo? Na relatividade geral, na mecânica newtoniana, você sabe fazer o problema dos corpos. Certo? E você sabe alguma coisa sobre o problema dos corpos. Depois vai piorando, certo? Mas corpos é difícil. A relatividade é curiosa. Você sabe o problema de um corpo. Você não sabe nada do problema dos corpos. Certo? E de 3 corpos nem sonho. Certo? Então, como é que você poderia, pelo menos ter alguma dica que esse tipo de solução pode ou não existir na relatividade geral? Tem várias maneiras. Certo? Você pode, por exemplo, uma delas é você olhar quem é a segunda as grandezas conservadas, nesse caso, além da energia, certo? E mostrar, se sim ou se não, se elas existem também na relatividade geral. Certo? Isso é uma coisa que dá para fazer. Na verdade, você não pega exatamente a relatividade geral, você pega uma aproximação da relatividade geral. Certo? E existe uma certa controvérsia, eu diria que isso não está resolvido, é uma disputa, certo? Enfim, não está certo se essa solução persiste ou não. Certo? Tem resultados parciais que sugerem que elas não existem, certo? E tem resultados que sugerem que é uma simples precessão. E é curioso, certo? Porque qual é o efeito da relatividade na órbita de Mercúrio? As conversões relativísticas na órbita de Mercúrio são muito pequenas. Sendo muito pequenas, a única resultado visível é que a órbita precessa. Quer dizer, o afélio vai andando, ou o periélio. Certo? Que é algo que não está dentro da teoria kepleriana. Certo? Curiosamente, isso é uma coisa que pode acontecer. Quando você introduz as pequenas conversões da relatividade, porque o problema do relativismo completo não dá para tratar, certo? Aparentemente esse outro precessa. Então você teria um 8 que gira. Certo? Porém, outros resultados sugerem que o 8 simplesmente desaparece. Esse aqui é um tipo diferente de estabilidade. Certo? Quando eu afirmei que esse cara é estável, significa que ele é estável primeiro a mudança de condições iniciais. Significa que se eu puser os 3 camaradas, não exatamente nessa condição aqui, certo? Mas eu monto isso aqui um pouquinho para cá, ou dou um peteleco nele na direção do plano, quer dizer, eu altero a condição inicial. O sistema ser estável significa que a solução que eu obtenho se mantém próxima dessa. Em particular, qualitativamente, ela fica próxima. Existe uma outra tipo de estabilidade, que é o seguinte: eu não dou um peteleco na condição inicial, eu dou um peteleco na massa. Agora, a massa não é condição inicial. A massa é uma coisa que depende do seu sistema. Certo? Então, talvez seja melhor usar o termo estabilidade para a condição inicial e o termo robustez quando você altera as equações. Certo? A pergunta por trás do problema, se isso aqui persiste na relatividade, é perguntar se isso aqui é recurso suficiente para alterar o potencial. Certo? Será que se eu pegar um potencial que não é newtoniano, mas uma potencial newtoniana com correções, será que a solução persiste? Certo? É um tipo de robustez muito mais arrojada, ambiciosa, que tenta alterar a massa. Certo? Na verdade, a pergunta passou por cada aqui.
porque as convenções da relatividade não são só no potencial, mas são também no termo cinético. Certo? Se você quiser pensar, pode pensar no potencial devido à velocidade. Certo? Para encerrar isso aqui, eu queria dizer uma outra coisa, que é isso que eu dizia que eu queria que no final da palestra remetesse novamente ao Poincaré, certo? Na figura do grande universalista, muito pelo Ramsar, certo? Eu fiquei realmente impressionado por descobrir que astrônomo consegue ter evidência da existência de uma segunda possibilidade. Isso é verdade, certo? Suponha que você olhe uma galáxia distante. Suponha que essa galáxia tem uma simetria axial. Como, por exemplo, uma galáxia que é uma panqueca. Não tem galáxia panqueca, mas tudo bem. Suponha que a galáxia seja mais ou menos uma panqueca, uma salsicha. Ela tem que ter um eixo assim. Essencialmente aqui você vai descrever em coordenadas cilíndricas, certo? É a tripeta. Então, essencialmente você vai ter um sistema igual ao igual a 4 para a gente mostrar. Certo? Muito bem. Essa galáxia é composta por um monte de estrelinhas. Estão andando lá. Você tem que supor também, essa é uma hipótese comum, que a galáxia está idealizada. Certo? Seja lá o que significar isso em escalas astrofísicas. Quer dizer que passou um tempo bastante e ela já relaxou e está em algum estado termodinâmico, certo? Se a galáxia, o astrônomo sabe dizer exatamente, se ele olha os parâmetros de uma galáxia, se ela deve ou não estar idealizada. Eu que não entendo, certo? Muito bem. Se a galáxia estiver idealizada, e aí você pode pensar que seria equivalente a que você está no nível de termodinâmico, qualquer medida que você faça lá, como por exemplo, você faz uma distribuição de velocidades instantâneas de cada pontinho que anda lá. O astrônomo sabe fazer isso. Ele olha um pontinho e consegue dizer o redshift dele, então ele consegue dizer se ele está andando na direção de frente a você, para o lado, para trás, e dá um valor para isso. Com erros eles sabem lidar. São erros, não são como uma medida do laboratório sólido, certo? Mas são erros que precisam de controle. Muito bem. Se você fizer uma distribuição disso, e se esse sistema estiver no limite de equilíbrio, essa distribuição só pode depender de constâncias de movimento. Certo? Então, se você olha para um resultado desse, eles sabem dizer se aquela distribuição depende de 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros. Certo? Então, se você se propõe a fazer um modelo realista de galáxia, você tem que dizer se aquela galáxia vai ter o número de constantes de movimento necessárias para que você consiga explicar o dado que você verifica. Sabe? Eu não vou me atrever a dizer que isso é prova experimental de um dado potencial galáctico, é ou não caótico. Certo? Mas são fortes indícios naquelas regiões você pode ou não ter a quantidade de movimento conservada extra, porque a grandeza extra, porque a energia sim, né? Isso vem experimento. Isso é uma coisa, para mim, muito interessante e faz com que o sujeito que propõe modelo galáctico, em geral um astrofísico, um astrônomo, ele tem que recorrer a alguém com algum conhecimento de sistema dinâmico, consiga dizer se aquele potencial que ele está usando, certo? Tem ou não a segunda constante de movimento. Certo? Isso está induzindo uma interação que até muito pouco tempo atrás não existia. Quem se propunha a fazer modelo galáctico preciso tinha outras preocupações. Certo? Agora, a preocupação, uma das preocupações fundamentais é a análise dinâmica desses potenciais. Certo? Uma coisa nos remete ao trabalho do Poincaré, o 60º aniversário do rei, certo? E, enfim, é isso. Obrigado.